Marcelo Jafé, eu sou violista do Quarteto da cidade de São Paulo, sou professor de viola da USP e da Faculdade Cantareira também, e eu sou apresentador do programa O Prazer da Música, na Rádio Cultura daqui de São Paulo. Uma pergunta difícil de dizer. Eu acho que meio que significa tudo, porque eu consegui construir a minha vida inteira no entorno da viola, das coisas que eu consegui conquistar tocando viola, né, dando aula de viola. Então, no fim das contas, acabou sendo as viagens que eu fiz. A maior parte das vezes que eu viajei na minha vida foram viagens de trabalho. E então eu acho que a minha vida como violista tem a ver com isso, tem a ver com tocar viola. Eu acho que é isso. Bom, aí a história é mais simples, vamos dizer assim. Meu pai tocava violino, minha mãe pianista, os dois muito atuantes aí no mundo da música aqui no Brasil, e eles faziam muita música em casa, né? Fosse dando aulas particulares, tanto de violino quanto de piano, fosse a música de câmara. Em um determinado momento, eles ensaiavam o trio da Rádio Ministério de Educação e Cultura, lá do Rio de Janeiro, Iberê Gomes Grosso. Iberê Gomes Grosso era uma figura muito imponente tocando violoncelo, né? E tinha um cabelão, aliás, eu estou olhando para o meu cabelo, está até parecido com o cabelo do Iberê. Tinha um cabelão assim, meio branco, todo colocado assim para trás. O Iberê tinha uma pele bem queimada de sol, ele tinha uns olhos vermelhos, né? E tal, era muito imponente na hora de tocar. E o meu irmão ficou muito impressionado com o Iberê e também com o Peter Dausberg, né? Que eram os parceiros dos meus pais em música de câmara. E aí, um belo dia, ele falou que quero tocar violoncelo. Ele tinha 6 anos de idade, meus pais acharam bárbaro e arrumaram um violoncelinho para ele começar a estudar. E aí, eu sou 1 ano e pouco mais novo do que meu irmão, de repente, o meu parceiro de brincadeira agora não pode porque está estudando. O Marcelo vai fazer outra coisa porque o seu irmão está estudando. Tá? Então, minha mãe toca, meu pai toca, agora meu irmão toca, eu vou tocar também. Então, inventei de tocar junto com eles. Claro que eu não fazia a menor ideia do que eu queria tocar, então eu falei, eu quero tocar o mesmo instrumento que o meu pai. Pronto, aí eu comecei a estudar violino. Eu tinha 5 anos de idade nessa época. Puseram o violino no meu pescoço, o arco para baixo é assim, o arco para cima é assim, esse é o primeiro dedo, aquele é o segundo dedo, e fomos embora, começamos a tocar. E daí se tornou uma atividade de família, se tornou também uma atividade entre amigos, porque tinha outras crianças que tocavam também, era muito divertido. E aí a gente começou a tocar numa orquestra de câmara, foi muito divertido tocar nessa orquestra de câmara, porque aí esse foi o meu primeiro grande contato físico com a viola. Era muito engraçado tocar aquele instrumento que tinha uma corda dó tão grossa. Nossa, olha como é que ela funciona, ela era grande, eu era pequeno. Então a viola era um negócio meio peculiar. E aí o tempo passou, mais 2, 3 anos passaram. Eu fui morar em Fortaleza, né, o projeto do meu pai lá no SESI, dos meus pais lá no SESI. E esse foi o fim do ano de 1976, indo embora para 77, que a gente estava de mudança de Fortaleza para Brasília. Os meus pais foram-se embora para a mudança primeiro, e eu fiquei lá em Fortaleza, na casa do Marco Antônio, que tocava viola na orquestra do meu pai. Meu violino foi embora para a mudança, e depois de um tempo eu peguei a viola dele para tocar, né, só para mexer o dedo, sei lá. Era o mês de janeiro, fevereiro. Eu me lembro que a gente estava em férias escolares, né? Então eu toquei com a viola, eu achei engraçado, achei divertido. Quando finalmente eu fui para casa nova, em Brasília e tudo mais, eu perguntei para o papai se ele teria uma viola em casa. Ele tinha uma violinha pequenininha, bonitinha, arrumadinha. E aí eu meio que comecei a tocar violino e viola. O que você acha? A minha mãe achava ótimo, porque ela dizia que eu tinha um som horroroso tocando violino e que o meu som na viola era muito bonito. Então eu estou adorando, prefiro 1000 vezes você tocando viola do que violino. E aí, naquele ano, eu fiz o concurso da televisão da Rede Globo, né? O Concertos para a Juventude, tocando viola, justamente. Esse daí que foi um ponto importante de passagem para mim. Naquele concurso, que foi muito estimulante, um dos membros do júri virou para mim e falou que achava que eu não era do ramo, que eu devia procurar fazer outra coisa, né? E, enfim, estimulado pelas palavras dele, não sei quantos anos depois, estou aqui eu como violista,
né? Eu acho que vale a pena dizer que esse concurso foi mais ou menos em junho desse ano de 77. Alguns meses depois a gente montou um grupo de câmera lá em Brasília e a gente fez o concurso de música de câmera da UNB. Nosso grupo ganhou, né? Eu era o integrante mais novo do concurso inteiro, eu acho. Eu tinha 14 anos nessa época tocando viola no quartetinho de corda. E aí eu resolvi seguir com a viola. Sei lá, eu acho que, no fim das contas, não sei se fui eu que escolhi a viola, se fui eu que escolhi a música. Sei que a coisa foi mais ou menos acontecendo, como eu era muito jovem e o espaço estava ali, era uma questão de repente, tentar ocupar, sei lá, eu consegui enganar as pessoas, vamos dizer. O que é talento para mim? Talento é uma pergunta difícil, é uma pergunta complicada, né? Eu imagino que essa seja uma pergunta que esteja relacionada com o assunto da música especificamente. Porém, eu acho que o lance do talento tem que ser subdividido em diversos aspectos. Eu acho que a nossa capacidade de compreensão a respeito de determinado assunto, se ele envolve alguma atuação física, seria a nossa habilidade em relação ao próprio assunto, a nossa coordenação motora. E provavelmente mais importante de tudo é a nossa vontade de trabalhar essas habilidades, né? No intuito de desenvolver cada vez mais uma competência naquilo que você faz. Então, talento é uma junção de algumas coisas, né? Como é que você faz uma pergunta dessa, rapaz? Como é que tem um compositor favorito? Como é que tem uma música favorita? Né? Aliás, inclusive, a gente pensa que a gente mora no Brasil, né? A gente começa... Então, tem o Ari Barroso, tem o Tom Jobim, tem o Villa-Lobos, tem... Não é? Caramba, uma quantidade tão absurda. Outro dia eu vi a live da Maria Bethânia e ela começou a cantar Chico Buarque, depois ela cantou Gonzaguinha, e são músicas tão maravilhosas, eles são compositores também, hein? Claro que aí você vai me perguntar, e dos eruditos? Os eruditos têm uma quantidade tremenda também de gente que eu gosto, que é incrível, por vários motivos diferentes. Cara, sei lá, eu não consigo te dizer que eu tenho um compositor favorito, e eu explico por quê. Porque na medida em que eu fui amadurecendo a minha vivência dentro da música, eu tive que estudar obras desses compositores, porque eu tive que tocar obras desses compositores. E dentro desse processo de estudo, eu acabei começando a perceber a genialidade deles naquilo que eles faziam. Daí eu comecei a perceber a minha cruel insignificância do lado aí sim, do talento desses caras, da genialidade desses caras. E eu fui me tornando fã de cada um deles de uma determinada maneira. Eu tenho algumas afinidades com alguns compositores, eu diria provavelmente o Bach, o Brahms, o Schumann. Provavelmente esses aí são compositores com os quais eu tenho afinidade, mas é que aí eu estou deixando de lado uma quantidade grande de outros compositores que eu adoro também. Então, não sei te responder com muita objetividade essa pergunta, desculpa. O que eu seria se eu não fosse músico? Com certeza, eu tenho duas grandes opções, mais do que duas, na verdade, mas eu acho que eu provavelmente seria piloto de Fórmula 1. É claro que eu seria um piloto de Fórmula 1. Se eu não fosse piloto de Fórmula 1, eu certamente seria jogador de futebol ou qualquer coisa assim. Que tal? Eu não faço a menor ideia o que eu seria se eu não fosse músico. Eu sei que na época de escolher a faculdade, eu estava em dúvida entre faculdade de música, faculdade de história, faculdade de economia. Você vê que uma coisa não tem nada... faculdade de arquitetura também, eu estava de olho nisso aí. Sei lá, não faço a menor ideia. Mas provavelmente piloto de Fórmula 1 e jogador de futebol. Mas não é qualquer piloto, nem qualquer jogador, não. Ia ter que ser campeão em alguma coisa, porque senão não ia ter graça. Então, como eu não fui piloto de Fórmula 1 nem jogador de futebol, não fui jogar uma Copa do Mundo, eu toco viola, que é quase a mesma coisa. A minha maior realização pessoal, na verdade, não sou eu, né? Acho que provavelmente minha maior realização são meus 2 filhos. Eu diria que se eu fiz alguma coisa que prestasse nesse mundo, foi esses 2 aí, que estão aí, meus filhos, o Nicolas e a Vitória. E a minha maior realização profissional, eu acho que ainda não chegou, porque eu acho que eu ainda estou no processo de desenvolver a minha profissão, né? Então, eu falo isso daí mais ou menos inspirado numa frase que o Eleazar gostava de compartilhar conosco.
né, nos ensaios da orquestra. Ele falava: a perfeição é o início da decadência, era o que ele dizia. Então, eu fico imaginando, se eu já tive a grande realização profissional, o que vem depois disso daí seria menor, né? Então, eu quero me manter estimulado, eu quero me manter preparado para a próxima página, para a próxima semana, para o próximo concerto, para o próximo projeto. E por causa disso, né, eu diria isso daí. O que eu posso te falar paralelamente a isso, eu tenho provavelmente uma trajetória dentro da música que é muito rica, né? O fato de eu tocar no quarteto é incrível, é uma das atividades de atuação mais incríveis aqui no nosso país. Bom, enfim, fazer música de câmara, no meu modo de entender, é o suprassumo do fazer musical. Eu estou no quarteto faz mais de 35 anos, então isso daí para mim é uma grande realização, e as programações continuam se renovando a cada ano. Ao mesmo tempo também, eu olhar para as orquestras sinfônicas aqui, e eu ter alunos que tocam, sabe? Eu tenho aluno tocando na USESP, na USM, tenho aluno morando na Alemanha, tenho aluno morando na França, morando na Áustria. É muito legal, tudo isso daí é muito legal. Do ponto de vista profissional, fui convidado para tocar na Orquestra de Câmara da Europa, fui convidado para ser um dos espadas da Orquestra Filarmônica de Israel, sabe? Ganhei bolsa de estudos daquela escola da Manhattan School of Music. Quando eu disse que eu não ia, eles me deram mais um ano de bolsa, sabe? Coisas assim. Ganhei concurso, toquei com alguns artistas inacreditáveis, tanto na área aquilo que chamam de erudito, como na área que chamam de popular. E sei lá, eu acho que eu não posso reclamar. Eu acho que, na verdade, isso tudo só me ensinou que humildade, fica bem quieto, estuda bastante, lê bastante, aprende bastante, ouve o que os outros têm para te falar, e eu acho que aí vai chegar o grande momento. Da minha rotina de estudos entre o período que eu não estou estudando e o período que eu estou estudando. É mais ou menos assim. E o resto vai por conta daquilo que eu tenho que fazer, né? Daí foi uma resposta meio idiota, mas basicamente é isso daí. Eu não tenho um padrão absurdamente definido na hora de estudar. Eu tenho concerto com quarteto a cada 15 dias, fora outros projetos, então eu sempre tenho que estar estudando algum repertório importante, e na medida que eu vou estudando esse repertório, ou mesmo na medida em que a gente vai fazendo os nossos ensaios, eu tenho 3 professores, né? Quando você toca no quarteto, tem 3 pessoas que tocam com você todos os dias e que sabem muito bem o que você faz bem e o que você não faz bem, tanto como instrumentista, como principalmente como músico, né? E aí eles criticam, né? Então todo dia eu volto para casa com 3 opiniões diferentes me dizendo o que eu tenho que fazer. Aí no dia seguinte eu vou lá e trato de tentar resolver aquilo que os caras estavam reclamando. E isso daí implica numa quantidade muito grande, muito diferente de aspectos que tem que ser analisados e melhorados, né? Então, sei lá, eu pego a viola, eu faço algumas escalas para cá e para lá, só para esquentar um pouco, para botar o arco no lugar, o dedo no lugar. Eu tenho uma sequência de escalas que eu gosto de fazer, que são basicamente escalas e arpejos. Eu tento tocar em tudo que é tonalidade, né, todos os dias. E aí, depois disso daí, é fazer trabalho de carpintaria, marcenaria, funilaria e pintura, né? Tudo com o objetivo de fazer a música ficar bonita. Tantas quantas forem necessárias, né? Se a passagem é mais fácil. Não é que ela seja mais fácil. Se a passagem se resolve com mais rapidez, eu faço menos repetições. Se a passagem não se resolve com tanta rapidez, eu tenho que fazer mais. Eu tenho a impressão que o estudo tem que ser, antes de mais nada, prático, né? Eu procuro ouvir o meu corpo e o resultado daquilo que eu estou fazendo, né, para determinar o que eu tenho que estudar ou quantas vezes eu tenho que estudar. Repetições são boas, variações são boas dentro das repetições, tornar o corpo, dentro da medida do possível, independente, né, fazer com que o corpo comece a aprender a se orientar sozinho. É mais ou menos a mesma coisa, deixa eu tentar me explicar. É mais ou menos a mesma coisa que quando você vai andar, você não fica medindo cada passo.
na medida em que você anda. Porém, você às vezes tem que dar um passo mais longo, um passo mais curto, um passo mais alto, um passo mais baixo, né? Às vezes você tem que dar o passo um pouco mais rápido, um pouco mais lento, e em algum momento, provavelmente, a gente praticou todas essas modalidades, mas quando a gente tem que andar, a gente vai alternando todas essas características de passo meio que automaticamente. O nosso corpo reage ao ambiente onde a gente está e a gente anda de maneiras diferentes de acordo com a necessidade. E eu acho que tocar é mais ou menos a mesma coisa, porque no fim, você para e pensa, você tem meia dúzia de coisas para fazer com a mão esquerda, né? Aprender a lidar com cada um dos 5 dedos, aprender a lidar com também os outros 5 dedos da mão direita e fazer os 2 antebraços andarem para cá e para lá e mexer com alturas de cotovelo, né? Da medida do possível. E basicamente acabou, todo o resto é um monte de variações no entorno disso aí, ou seja, teoricamente, a gente deveria ser capaz de compreender esse básico o suficiente para desenvolver uma espécie de automatização daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa, que é aquilo que a música pede para a gente. Olha, essa é uma pergunta super complicada. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar para você, que não tem nada a ver com a sua pergunta, e eu espero que você não me tome por arrogante, é falar um pouco sobre esse termo, música clássica. Eu não gosto do termo, né? Música clássica, música erudita, eu prefiro talvez música de concerto, porque, né, eu não sei, eu acho que isso aí acaba soando quase que discriminatório no que diz respeito ao fazer musical, especialmente para nós brasileiros, né? Eu acho que a gente esquece muito da música brasileira como parte do nosso universo, e a gente torna, portanto, isso que a gente chama de música clássica alguma coisa muito diferente do que a gente chama de apenas música. Então, isso daí é uma coisa, né? Eu acho que quando a gente perceber que música é apenas música, o tal do futuro vai ficar um pouco mais radiante, um pouco mais brilhante, um pouco melhor, porque a gente vai conseguir fazer com que mais pessoas se relacionem com esta música com leveza. Aí a gente vai para o lado prático dessa história. Nós estamos vivendo um momento de políticas educativas e culturais no nosso país, que é um momento muito controverso, é um momento muito complicado, é um momento muito complexo. Eu recentemente li em alguma matéria que o Ministério da Educação gastou uma parcela muito pequena do seu orçamento nesse último ano, nesses últimos 2 anos. Escolas superiores estão recebendo menos verba, escolas enfim, institutos de pesquisa estão recebendo menos verbas. Eu vejo também que existe uma demonização das leis de incentivo, uma visão de que existe esquerda e direita no fazer musical, e aí as atividades artísticas estão relacionadas com a tal da esquerda, e a esquerda só tem, sei lá o que tem na esquerda, seriam os comunistas, provavelmente, né? Então, nesse exato momento, eu tenho visto, para além das dificuldades que a pandemia nos impõe, que a gente não pode ter público, que a gente não pode ter isso, não pode ter aquilo, a gente tem também uma postura política que acaba encontrando alguns ecos na sociedade, que veem a arte ou os artistas quase como inimigos, né, da própria sociedade. Isso é meio peculiar, isso é meio esquisito. E no meio dessa história, a gente observa, e talvez até por causa disso, o fechamento de uma porção de instituições de música e instituições que fomentam a prática da atividade musical, sejam séries de concertos, sejam teatros mesmo, e principalmente orquestras, né? Orquestras, bandas, grupos musicais que vão fechando. E tudo isso daí acaba implicando numa crescente perda de interesse por conta da juventude no que diz respeito a esse aspecto da música de concerto como profissão, né? Eu tenho alguns alunos que já viraram para mim, e eu tenho outros colegas que contaram a mesma coisa, já viraram para mim e falaram: professor, eu vou largar
a música, eu vou largar a viola, eu vou fazer outra coisa, porque eu preciso de uma profissão e está acabando. Essa profissão não tem muito para onde ir. E aí o cara vai fazer administração, o cara vai fazer qualquer outra coisa. Né? Tem aluno que até por força de necessidade, larga a música e vai trabalhar como motorista de Uber. Então, eu vejo com muita preocupação isso tudo que está acontecendo, né? No nosso querido Brasil de hoje. Eu acho que a gente vai ter que acordar e a gente vai ter que se reinventar para se mostrar necessário, né? Para a sociedade brasileira. Né? O conselho que eu daria para alguém que quer estudar viola agora, vai estudar. Vai estudar, não tem muito conselho para dar, não. Pega uma viola que não seja muito grande nem muito pesada, tenta arrumar algum professor que esteja entusiasmado com essa ideia e vai estudar, vai assistir concerto, vai ouvir gravação, vai assistir vídeo, né? Procure mergulhar no universo da música, vai ouvir música e, se possível, arrume alguns amigos que gostem de música também e toque junto com eles, mesmo que sejam coisas elementares, né? A gente tem essa dificuldade motora no começo, mas fundamentalmente é isso aí, vai fazer. Conselho? Quer fazer? Vai fazer.